Josué capítulo 22. Então Josué reuniu o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste, e disse: Vocês têm feito tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou, e têm obedecido a todas as minhas ordens também. Durante todo esse tempo, até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos israelitas. Vocês têm obedecido com cuidado aos mandamentos do Senhor. Agora, o Senhor, o Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, como havia prometido. Voltem, pois, para a terra que vocês conquistaram do outro lado do Rio Jordão, a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Obedeçam com muito cuidado ao mandamento e à lei de Moisés, servo do Senhor, lhe deu. Amem o Senhor, o Deus de vocês, façam a vontade dele, obedeçam os seus mandamentos, fiquem ligados com ele e o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Aí Josué os abraçou e se despediu deles, e eles voltaram para casa. Moisés tinha dado terras a leste do Rio Jordão, em Baçã, em uma das metades da tribo de Manassés, mas para a outra metade Josué tinha dado terras a oeste do rio, junto com as outras tribos. Quando Josué se despediu deles, abençoou-os e disse: Vocês estão voltando para casa muito ricos, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupas. Repartam com seus irmãos israelitas aquilo que vocês tomaram dos inimigos. Então o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste voltou para casa. Eles deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e foram para Gileade, a terra deles, que haviam conquistado, conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Quando chegarem a Gelilote, do lado oeste do Rio Jordão, as 2 tribos e meia construíram ali um altar grande que poderia ser visto de longe. Os israelitas das outras tribos ouviam falar disso e comentavam: Escutem, o povo das tribos de Ruben e de Gade e de Manassés do leste construíram um altar em Gelilote, do nosso lado do Rio Jordão. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. Então o povo de Israel enviou Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, para falar com o povo da tribo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Junto com Finéias foram 10 líderes, um de cada uma das tribos de Israel. Eles foram até a terra de Gileade para falar com o povo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Eles disseram: Todo o povo de Deus reuniu, mandou dizer isso. Por que vocês fizeram essa traição contra o Deus de Israel? Porque se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos esse altar? Será que não estão mais seguindo o Senhor? Vocês não lembram do pecado cometido por Peor, quando o Senhor castigou o seu povo? Nós ainda estamos sofrendo por causa disso. Será que aquele pecado não bastava? Será que agora vão deixar de seguir o Senhor? Se hoje vocês se revoltarem contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com todo o povo de Israel. Agora, se acham que a terra de vocês é impura, então passem para cá, e para a terra de Deus, o Senhor, onde está a tenda sagrada em que ele mora. Peçam um pedaço de terra aqui do nosso lado, porém não se revoltem contra o Senhor, nem contra nós, construindo vocês mesmos outro altar, além do altar do Senhor, nosso Deus. Lembrem que Acã, filho de Será, não quis obedecer ao mandamento a respeito das coisas que deveriam ser destruídas, e todo o povo de Israel foi castigado por causa disso. E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então, o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste respondeu ao chefe das famílias de Israel: Deus é o poderoso. Ele é o Senhor. Deus é o poderoso. Ele é o Senhor.
Ele sabe por que fizemos isso. E fiquem sabendo, vocês também, se nós nos revoltamos e se não formos fiéis ao Senhor, não nos deixem continuar a viver. Nós não construímos o nosso altar para oferecer sacrifícios a serem completamente queimados, nem para colocar sobre ele ofertas de cereais ou ofertas de paz. Que o Senhor mesmo nos castigue de construirmos esse altar para desobedecer a ele. Pelo contrário, fizemos isso porque ficamos com medo de que um dia os descendentes de vocês venham a dizer aos nossos: que ligação vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como divisa entre nós e vocês, tribos de Ruben e de Gade. Vocês não têm nada a ver com o Deus Senhor. E assim os descendentes de vocês poderiam fazer com que os nossos descendentes deixassem de adorar o Senhor. Por isso, o altar que construímos não foi para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, nem para oferecer sacrifícios. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós e para vocês e para os nossos descendentes. Depois de nós, seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas a serem completamente queimadas como sacrifícios de animais e com ofertas de paz. Isso foi feito para evitar que um dia os seus descendentes venham dizer aos nossos: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor. Nós pensamos que, se um dia isso acontecer, os nossos descendentes poderão dizer: vejam, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus, o Senhor. Ele não foi construído a fim de apresentarmos ofertas a serem completamente queimadas, nem sacrifícios de animais, mas sim de ser um sinal para nós e para vocês. Nunca tivemos a intenção de nos revoltar contra o Senhor, nem pensamos em deixar de segui-lo. Nós não iríamos construir um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas ou ofertas de cereais, nem para oferecer sacrifícios de animais. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor, nosso Deus, que fica em frente da tenda onde ele mora. O sacerdote Finéias e os líderes do povo e os chefes das famílias de Israel que estavam com ele ouviram o que disse o povo das tribos de Ruben e de Gade e de Manassés do leste e ficaram satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse ao povo de Ruben e de Gade e de Manassés: agora sabemos que o Senhor está entre nós, pois vocês não se revoltaram contra ele. Vocês salvaram o povo de Israel do castigo do Senhor. Então, Finéias e os líderes deixaram a gente de Ruben, de Gade e de Manassés. Na região de Gileade, voltaram para a terra de Canaã e contaram tudo ao povo de Israel. O que disseram agradou aos israelitas. Então eles louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem em destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gade estava morando. E a gente das tribos de Ruben e de Gade chamou o altar de testemunha, porque disseram: é uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. O Senhor Deus deixou que o povo de Israel vivesse em paz com os inimigos ao seu redor. Passou muito tempo e Josué ficou bem velho. Ele chamou todo o povo de Israel, os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais e disse: eu já estou velho. Vocês viram tudo que o Senhor nosso Deus fez com todas essas nações por causa de vocês. O Senhor tem lutado a favor de vocês. Escutem, eu distribuí entre as tribos para serem propriedade delas as terras das nações que ainda não foram conquistadas. Assim também distribuí as terras das nações que já foram vencidas, desde o rio Jordão a leste até o mar Mediterrâneo a oeste.
O Senhor nosso Deus fará com que essas nações fujam de vocês e as expulsará para longe. Vocês tomarão posse da terra dessas nações, como o Senhor nosso Deus prometeu. Por isso, se esforcem para obedecer fielmente a tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Não desprezem nenhuma parte dessa lei, para que assim não se misturem com esses povos que ainda vivem entre vocês. Também não falem os nomes dos seus deuses, não jurem por eles, não os adorem, nem se curvem diante deles. Fiquem ligados a Deus, o Senhor, como vocês têm ficado até hoje. O Senhor expulsou povos grandes e fortes para longe, e até agora ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só israelita pode fazer fugirem 1000 inimigos, porque o Senhor nosso Deus está lutando por vocês, como prometeu. Por isso, amem somente o Senhor nosso Deus. Mas, se vocês não forem fiéis a Ele e fizerem amizade com os povos que ainda estão aí e casarem com essa gente, podem ficar certos de que Ele não expulsará mais esses povos do meio de vocês. Pelo contrário, eles se tornarão perigosos para vocês como se fossem precipícios, armadilhas, chicotes nas costas ou espinhos nos olhos. E isso continuará até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor nosso Deus lhe deu. Agora, o dia da minha morte está perto. Todos vocês sabem no seu coração e no seu íntimo que o Senhor nosso Deus lhe deu todas as coisas boas que havia prometido. Ele cumpriu tudo, não falhou em nada. Sim, o Senhor, o nosso Deus, fez com que acontecesse todas as coisas boas que lhes tinham prometido. Mas se vocês adorarem outros deuses e se curvarem diante deles, então ele ficará irado e castigará vocês. Porque se vocês fizerem isso, quebrarão a aliança que o Senhor Deus mandou que cumprissem, e logo não ficará nenhum de vocês nessa boa terra que ele lhes deu. Josué, capítulo 24. Depois, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: O Senhor, o Deus de Israel, diz isso. Há muito tempo, os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Terá um desses antepassados era pai de Abraão e de Naor. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes, e a Abraão eu dei Isaque, e Isaque dei Jacó e Esaú. E Esaú eu dei para ser sua propriedade, a região montanhosa de Seir. Porém Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios os perseguiram até o mar, com carros de guerra e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Então eu os levei para a terra dos amorreus que moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe
Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele os abençoou, e eu os salvei da mão de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus, os periceus, os cananeus, os heveus, os gigaseus, os heveus, os zebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado, a cidade que não haviam construído, e vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas e parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam ao Senhor, o Deus, sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. E o Senhor, nosso Deus, quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito, e vimos as grandes coisas que ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nessa terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse: vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Sim, somos testemunhas, responderam eles. E Josué continuou: então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos aos seus mandamentos. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo para o povo e ali em Siquém lhe deu leis e regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus. Em seguida, pegou uma grande pedra e colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar aonde adoravam a Deus, o Senhor, e disse a todo o povo: olhem para essa pedra. Ela será a nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunha contra vocês para evitar que abandonem ao seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua propriedade. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor. Ele foi sepultado na sua propriedade, em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, no lado norte do Monte Gaás.
O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu, e também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço da terra de Jacó, que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada ao seu filho Finéias. Paz do Senhor, aqui quem fala é a irmã Laila. Senhor Deus, dono do tempo e da eternidade, o céu hoje, o amanhã, o ontem. Quero acabar mais um dia, quero dizer muito obrigado por tudo que recebi, obrigado pela vida, pelo amor, pelas flores, pelo ar, pelo sol, pela alegria, pela dor e pelo que foi possível e o que não foi também possível. Obrigado por tudo. Espírito Santo, grave essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.